Olá, está no ar o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a ceia de Natal. Nesta época do ano, os supermercados ficam movimentados e com as prateleiras cheias de opções para as receitas de Natal. Confira! Frutas, nozes, castanhas e panetone. O espírito natalino não está só na decoração, mas também nos produtos que ganham destaque nas prateleiras. A ceia de Natal movimenta as vendas dos supermercados nessa época do ano. O Natal ele aumenta bem mais o faturamento porque são valores agregados maiores com as aves, pernil, as frutas, né? Então isso aí tudo dá um aumento gradativo de venda. As carnes mais vendidas para a ceia de Natal são as aves. Peru e Chester enchem os refrigeradores e os carrinhos do consumidor. Tem algum prato assim especial que você nunca abre mão de fazer no Natal? É o peru, né? É o peru tradicional mesmo. Pernil, leitoa e lombo. A carne suína também está entre as mais consumidas durante as festas de fim de ano. Como bom mineiro, um leitão pururuca, a leitoa, o tender. Gosto de levar geralmente um lombo recheado com ameixa, nozes e maçã. Gilmara já está com as compras feitas, mas dá uma última conferida e escolhe alguns ingredientes que faltaram para a festa que ela vai passar com duas famílias. Eu passo com os meus familiares, com a minha filha, com os meus pais, meus irmãos e divido, ora a família do meu esposo, ora a minha família. E há uma ceia realizada na casa da minha sogra, onde vem todos os familiares de fora e tal. E no almoço eu faço uma viagem que eu vou participar com os meus pais, que lá é na parte do almoço. A ceia de Natal é o momento em que a família se reúne para confraternizar, matar a saudade e passar bons momentos juntos. Por isso, os pratos servidos são sempre cuidadosamente preparados. Até a escolha dos ingredientes é feita de forma especial. O gostoso do Natal é reunir, né? A reunião mesmo das pessoas. A ceia é o motivo para essa reunião, mas é lógico que sempre tendo em mente o principal, que é comemorar o nascimento de Cristo. E para você, o que representa comemorar o Natal através de uma ceia? Muita paz, a chegada do menino Jesus trazendo muita esperança para todo mundo, né? Uma vida nova, um renascimento. Dona Nilda veio de Brasília para passar o Natal com a família mineira. Eu venho passar o Natal, eu tenho 3 irmãos aqui. Aí eu venho, tenho uma casa aqui, moro aqui em Brasília. Aí trago meus netos, eles vêm comigo. Aí no sábado vêm meus filhos. Todo final de ano a gente se reúne. Então mais ou menos vem umas 70 pessoas, que é neto, sobrinho. Então é muito bom, sabe? A família mesmo. Aí a gente faz amigo oculto. A criançada toda fica em volta, faz amigo oculto de criança, de adulto. Aí tem sempre uma mensagem de Natal, né? Renascimento de Jesus, que ele renasce nas nossas almas também. Aquele Natal tradicional mesmo, de família mineira. A comemoração do nascimento de Cristo é também a comemoração da família. Primeiro a gente faz a oração, né? Que todo ano a gente comemora, eu e minhas 2 irmãs. Minha casa a gente faz uma grande festa, num jantar bem delicioso, né? Com muito capricho, muito amor. Deve-se lembrar que o Natal nós estamos comemorando no nascimento de Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. A parte disso, obviamente, é um período de confraternização em que as famílias se unem, procuram se unir cada vez mais. A garotada gosta muito de brinquedos, mas na verdade o objetivo básico do Natal é comemorar o nascimento de Cristo. Veja no próximo bloco como preparar pratos típicos de Natal com dicas das nutricionistas da FANUTRI, a Faculdade de Nutrição da FESP. Até já! O Escritório Escola Jurídico e Social da FESP oferece serviço de orientação jurídica gratuita. A população carente recebe atendimento completo de docentes e estagiários do curso de Direito. A triagem é feita por profissionais e alunos do curso de Serviço Social. Desta forma, cada cidadão tem atendimento individual e de qualidade. Faça uma visita. O endereço é Rua 3 de Maio, número 33. Você sabia que pode evitar várias doenças tomando alguns cuidados simples com os alimentos?
Quando for às compras, escolha somente os fornecedores de sua confiança e que tenham as instalações limpas. Tenha cuidado com os alimentos estragados. Preste muita atenção na data de validade dos alimentos e não compre produtos com embalagens abertas. Beba água tratada ou fervida. Lave bem os legumes, frutas e verduras. E para garantir, deixe de molho na água com vinagre para desinfetar. E não precisa enxaguar depois. Alimente-se bem e viva com saúde. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Por quê? 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 Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê? Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Porque separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio. Ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Porque, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E, para terminar, porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê? Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a ceia de Natal, os pratos típicos das festas de fim de ano. A FESP possui uma cozinha experimental para as aulas práticas dos estudantes de nutrição. Para o nosso programa, hoje, as nutricionistas da FANUTRI, a Faculdade de Nutrição da FESP, prepararam alguns pratos típicos do Natal e vão passar algumas dicas para você. Confira! O peru é um dos pratos mais tradicionais da ceia de Natal. Por isso mesmo, toda família tem muitas formas diferentes de prepará-lo. Nossa dica é usar frutas cítricas para dar um toque tropical ao peru. Para fazer o molho, use um copo de suco de laranja, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sobremesa de molho shoyu, 2 laranjas em rodelas e sal a gosto. O molho é preparado em uma frigideira com o suco de laranja, o shoyu, uma colher de adoçante e despejado antes que o peru vá ao forno. Depois de pronto, decore o prato com as laranjas fatiadas e também com ameixas pretas. A farofa que acompanha o peru é feita com nozes e uvas passas. Anote a receita. 200 gramas de farinha de mandioca, 100 gramas de uva passa, 100 gramas de nozes, cebola, alho e margarina. Em uma frigideira, frite o alho e a cebola na margarina. Depois adicione a farinha e mexa por alguns minutos. E por último, coloque as nozes e as uvas passas. O que a gente sempre indica é a combinação entre doce e salgado, principalmente à base de frutas, de verdura e legumes, porque sempre nas festas de fim de ano, as refeições são feitas com muita gordura, né? E sempre tentar mudar as preparações, não só fritura, não só assado, tentar variar tanto nas preparações quanto nos tipos de alimentos. A carne de porco é uma das iguarias mais apreciadas do sul de Minas. Este prato é feito com cerveja e mostarda. Anote: 200 gramas de carne de porco, 2 dentes de alho, cebola, cerveja clara, 1 colher de mostarda e sal a gosto. Para preparar, tempere a carne com cebola, sal, alho e mostarda. Em seguida, coloque em uma forma refratária e leve ao forno. Quando a carne começar a dourar, coloque a cerveja e adicione água aos poucos para cozinhar bem. Depois, sirva com arroz colorido. Para fazer este arroz colorido que acompanha a carne, utilize 400 gramas de arroz, 1 cenoura ralada, 1 lata de ervilha, 1 lata de milho verde,
um pimentão vermelho picado e um pimentão amarelo picado. Para fazer, refogue o arroz, junte a água como de costume e acrescente os ingredientes quando o arroz estiver quase cozido. E pronto! O acompanhamento torna o prato mais alegre e mais bonito à mesa da ceia. Essas sugestões são o que a gente considera não só nas festas de fim de ano, mas em qualquer consumo exagerado, né? Então, no caso que eu falei das combinações entre sal e doce, são muito importantes para facilitar a digestão. Então, no caso do consumo exagerado de carne, sempre comer uma fruta cítrica, no caso de chupar uma laranja ou tomar um suco, no caso de suco de limão também, abacaxi, as sobremesas, optarem por sobremesas com frutas, né? Manjares de maracujá, manjar ou mousse de maracujá, mousse de limão, doces, calóricos sim, porém à base de frutas, né, que vai proporcionar vitaminas, minerais, né, ter uma alimentação mais saudável. Veja no próximo bloco, a nutricionista Norita Oliveira vai esclarecer as dúvidas da população sobre como montar a ceia de Natal. Até já! Conheça o Ambulatório Escola da FESP, uma unidade da Faculdade de Enfermagem de Passos que desenvolve um trabalho humanizado de atendimento a pacientes com doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e hanseníase. Todo o atendimento é gratuito e os pacientes têm acompanhamento multidisciplinar e personalizado. O Ambulatório Escola da FESP funciona na Rua Sabará, número 164. Economize água. No seu dia a dia, você pode evitar o desperdício tomando cuidado com pequenas ações. Quando for lavar as louças, não fique com a torneira aberta o tempo todo. Ensaboe a louça com a torneira fechada e depois enxague tudo de uma só vez. A mesma coisa você pode fazer no banho. Não fique com o chuveiro aberto o tempo inteiro. E quando for usar a descarga, verifique se a válvula não está com defeito e aperte somente uma vez. Feche bem as torneiras. Pequenos vazamentos provocam um grande desperdício. Na hora de limpar a calçada, use somente a vassoura e, se realmente precisar, use baldes e, de preferência, com a água que sai da máquina de lavar roupa. O planeta está pedindo a sua ajuda. Tenha consciência, economize água. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. O tema do programa de hoje é a ceia de Natal, os pratos típicos das festas de fim de ano. A FESP possui uma cozinha experimental para as aulas práticas dos estudantes de nutrição. A nutricionista Norita Oliveira vai esclarecer as dúvidas da população sobre como montar a ceia de Natal. A gente costuma fazer uma ceia bastante diversificada, bastante coisas, tanto salgada quanto doce também, só que a gente tem dúvida quanto ao equilíbrio dessa alimentação, né? Visto que a gente quer que seja bastante saborosa, que tenha bastante qualidade, diversidade, só que a gente fica preocupado com relação à saúde. Então essa é a minha dúvida, o que a gente deve utilizar para que seja balanceado de uma forma equilibrada, que realmente tenha um sabor interessante, mas que também não fuja da questão da qualidade da saúde. Olha, as pessoas devem utilizar, quando carnes gordas, sobremesa à base de fruta, para equilibrar uma coisa com a outra. Sendo uma carne que tenha bastante condimento, uma fruta cítrica seria o ideal. E quando vai usar sobremesas que levem creme de leite, leve leite condensado, não usar nenhuma dessas preparações nos salgados. Usar um peixe, que é uma coisa mais suave. A dúvida que a gente tem, e normalmente a gente observa, né, é que as frutas acabam sendo usadas somente para a decoração da mesa em si, acabam não sendo todas consumidas ou bem consumidas, né, durante a ceia. O pessoal acaba consumindo sempre os pratos quentes e as frutas vão ficando. Então, como poderia estar utilizando essas frutas, né, nos pratos realmente servidos à mesa, né, em farofas, em saladas, em outros pratos? Olha, para a gente montar uma ornamentação de Natal, várias coisas são
básicas. Mesmo que você não vá consumir a fruta, é importante que ela seja higienizada com perfeição. E se você tem a fruta para enfeite, deve ter também a fruta para consumo. Então você serve a fruta à mesa, enfeitando com detalhes, e tem a própria fruta descascada, cortada, à disposição dos comensais. Você pode citar alguns exemplos de frutas e como que a gente pode colocar essas frutas? Por exemplo, a gente usa a melancia como cesta e dentro da melancia coloca-se uvas, maçãs e peras. Você pode ter a melancia cortada em talhadas, sem a casca, à disposição. Abacaxi se usa para enfeitar o prato de carne, mas ele fica gorduroso porque encosta na carne. Então você deve ter o abacaxi sem esse problema, sem ter gordura da carne. Manga, melão? De um modo geral, todos que a gente usa no prato de carne deve ter o mesmo produto, mas sem que esteja na mesma travessa. Como eu vou montar uma ceia, eu gostaria de saber como eu posso estar fazendo para não cometer alguns excessos. Primeira coisa é a gente combinar o que vai servir. Natal não é sinal de exagero. Você vai fazer um prato de carne, você vai fazer um prato de peixe, porque você normalmente tem pessoas que não gostam de um, não gostam de outro. Mas não é fazer exagero, 10 pratos, 15 pratos, isso não é Natal, isso é exagero mesmo. E na hora da alimentação, se a pessoa comer um pouco demais, o que ela pode fazer para evitar? Assim? O que pode fazer é dosar o que vai comer, principalmente dosar o que vai beber. E é importante hidratar durante o período. Então as pessoas às vezes bebem e esquecem que tem que beber água. Mas a água minimiza o efeito do álcool. Então é importante que você beba água durante o processo. Você bebe vinho, bebe com um copo de água junto. É um gole de vinho, 2 e um gole de água. Eu gostaria de saber quais seriam as bebidas mais indicadas para estar assim servindo numa ceia de Natal. Sucos principalmente. Abolir refrigerante, porque normalmente a pessoa come um pouco demais. E o gás do refrigerante já é um excesso para o estômago. Então, beber mais sucos naturais, água bastante. E se gosta de vinho, escolher um vinho de boa qualidade para não dar ressaca no dia seguinte. Tem algum outro tipo de bebida que você acha legal colocar? Eu acho que destilados em muito pequena porção, porque normalmente vai misturar com outras bebidas e a mistura é que não dá certo. Quais são as dicas de tipo de bebida para determinado tipo de carne? Nós geralmente usamos para carne vermelha, que é porco ou é vaca, carneiro, nós usamos vinho tinto, no máximo um rosé, de seco para meio seco. E nós usamos para peixes, bacalhau, e aves, vinho branco, também nessa base, seco e meio seco. Não se usa vinho doce com comida. Agora, o champanhe, de um modo geral, pode acompanhar qualquer prato. Não só os doces, não. Qualquer prato é acompanhável. O espumante e o champanhe. Nós não temos muito hábito de tomar champanhe, mesmo porque é caro, né? Mas, de um modo geral, é indicado. Na minha dúvida é o seguinte, como nós estamos no verão, está muito quente, está muito abafado, muito calor mesmo. Então, eu gostaria de estar perguntando para a nutricionista que tipo de ceia que eu posso fazer. Combinações de carne, de fruta, de bebida, até mesmo. Então, eu particularmente gosto muito de fruta, é uma coisa mais light, mais tropical, então eu gostaria de estar sabendo dela como que eu posso estar fazendo a minha ceia, quais as combinações. Nós podemos usar frango, que é bastante, inclusive é mais econômico e você tem boas receitas utilizando o frango. Nós podemos usar o peru, mas o peru já é uma coisa quando é muita quantidade de pessoas na casa, porque de um modo geral ele pesa 6, 7 quilos, então se for pouca gente vai desperdiçar. E podemos abusar de saladas, variar o tipo de salada, põe salada com fruta, vai variando o tipo de salada, que é uma coisa que todo mundo gosta. Quais são os tipos de saladas que são legais de fazer nessa época do ano? Olha, você pode fazer uma salada misturando manga, que é um produto da época que está muito bom, pêssego, que no momento está excelente, com rúcula, com alface, com pepino. Fica uma salada leve, bonita, né, colorida, e de um modo geral está adequado para a época.
O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, entre em contato pelo telefone 3529-8005, 3529-8056 ou ainda pela internet. O endereço eletrônico é fespemação@passosueng.br. Até amanhã! Apoio Cultural Noiva Linda, você em evidência. Avenida dos Expedicionários, 122. Telefone 3521-3193.